De acordo com as informações, o estado do Maranhão pode ter uma quebra de safra entre 10% e 20% em comparação à safra anterior. A região mais afetada do Maranhão foi no sul do estado, na região conhecida como Ilha de Balsas, onde 30% dos produtores tiveram que fazer uso do replantio. A quebra nessa região passa dos 25%. E como se não bastasse os prejuízos, os produtores da Ilha de Balsas ainda têm que gastar com a recuperação da estrada e a construção de uma ponte sobre o rio Balsínia, se quiser escoar a produção ou levar seus insumos para as fazendas. Veja a reportagem. O setor produtivo vê quebra de 8% a 25% na safra brasileira de soja em 2023-2024, variando conforme o estado. As irregularidades das chuvas é um dos principais fatores relatados em unanimidade por todos os estados. As maiores quebras ocorrem nos estados do Centro-Oeste, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e na região do Matopiba, sigla que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No Maranhão, por exemplo, apesar de ter registro de pouco mais de 3,5% da área colhida e a grande parte das lavouras estarem dentro da perspectiva, o estado deve ter uma redução em torno de 25% em comparação à safra anterior. A diversidade climática na região favoreceu algumas áreas e prejudicou outras, sobretudo na região sul do estado. De acordo com os dados da AproSoja, a ser confirmado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a média estadual deve ficar em torno de 49 sacas por hectare. A região que mais sofreu com o El Niño no Maranhão foi a região conhecida como Ilha de Balsas. Só nessa região são mais de 100 mil hectares de lavoura e cerca de 30% a 40% dos produtores tiveram prejuízos por conta das irregularidades das chuvas, como ressalta esse agrônomo responsável por assistência técnica em fazendas da região. A gente estima talvez aí uma quebra de 25%, tá? Fora os atrasos de plantio, as percas de janelas do milho safrinha, a gente estima mais ou menos 20 dias a estimativa de perca de janela do plantio do milho safrinha, fora a questão dos replantes que a gente teve. De acordo com o consultor, os prejuízos são relativos por conta do fechamento da janela de plantio, sobretudo da segunda safra. Além da janela, a perca da janela desse período, a gente vai ter uma diminuição de 40% a 50% da quantidade de plantio de milho. Além da janela atrasada, uma grande perca de área também. A região foi uma das mais castigadas no Maranhão. O produtor rural Dário Bolzan plantou nessa safra cerca de 2.300 hectares. Por conta das adversidades do clima, teve que replantar cerca de 600 hectares. Custo com insumos e mão de obra que pesou no bolso. Como sendo El Niño, aí as chuvas foram muito irregulares, né? E além de tudo com pouca quantidade. Então teve áreas que a gente replantou com um pouco de soja e teve áreas que a janela da soja, acabou a janela do plantio da soja. Aí tivemos que entrar com milho, então esse ano vai ter só uma safra de milho nessas áreas. De acordo com ele, que também é vice-presidente da Associação dos Produtores da Ilha de Balsas, além dele, 30% dos produtores foram obrigados a refazer o plantio. E isso pode trazer uma quebra significativa de mais de 30% na safra de soja e mais 60% de quebra na safrinha de milho. Teve vários produtores que eu sei que tiveram que fazer replantio, uns fizeram com soja e uns estão entrando direto com milho. Então a perca vai ser muito grande. De acordo com ele, essa quebra se deve a vários fatores. O principal foi que alguns produtores tiveram que replantar a área e optaram por substituir a soja pelo milho. Eu acredito que vai ter uma perca de 20% a 25% na soja plantada, sem contar aquelas áreas que foi direto o milho, né? E sem contar que essa janela de plantio, quem plantou em dezembro, por exemplo, vai fazer só uma safra de soja e o milho safrinha vai ficar fora esse ano. Em sua área, por exemplo, a segunda safra terá uma redução em torno de 60% da área de plantio a ser semeada. Eu praticamente foi 25% a 30% que eu tive que fazer dessa forma. Não deu mais janela para a soja morreu, a primeira plantada, e aí entrou direto com o milho. E sem contar que a perca da safrinha, eu vou fazer 40% da safrinha que todo ano eu fazia, né? Outro detalhe relacionado à quebra de safra são os prejuízos causados pelas pragas oriundas das culturas.
Por não ter sido plantado na janela ideal, as tecnologias de combate já não têm a mesma eficiência. Além de nós termos uma praga que veio, que não faz muitos anos, que é a cigarinha do milho, e perdeu agora também a tecnologia da lagarta, a tecnologia que controlava a lagarta do milho. Então agora temos 2 pragas a mais do que tínhamos antes. Mais um problema e é custo. Isso tudo são custos que vai encarecendo a lavoura. Como se não bastasse os prejuízos com a safra desse ano, os produtores ainda têm que investir o pouco que lhes resta da recuperação da rodovia, utilizada para escoar a produção. A gente já vem há anos esquecido aqui dessa estrada. Não é nem BR, nem estrada estadual, nem EMEA. Então, graças a Deus, essa nossa associação dos produtores, a gente está conseguindo manter ela. Só que a gente consegue só manter, não consegue fazer aquele trabalho que devia ser feito. Todos os anos é nós que temos que fazer a manutenção e se organizar. Montamos uma associação, mas esperamos mais parcerias e ajuda dos governos para nós poder escoar nossa produção. Só nessa ponte que está sendo concluída pelos produtores sobre o Rio Balsinha, os investimentos chegam à casa de R$1.200.000. Dinheiro que poderia estar sendo investido da porteira para dentro, gerando mais emprego e renda para a população. A gente vem se unindo, a gente formou uma parceria com os produtores para buscar recursos para fazer essa ponte, né? E aí tentamos buscar mais parcerias, mas até agora não tivemos nenhuma ajuda nenhuma. Foi simplesmente só os produtores rurais, que está praticamente terminada a obra, só faltam detalhes e falta o aterro. A ponte tem uma extensão de 50 metros de comprimento, construída toda de metal para garantir a trafegabilidade de caminhões carregados. Eu acho que o jeito que foi feita essa ponte foi bem estudada, foi com um engenheiro, uma empresa muito boa. Eu acho que agora, não sendo 2 vias, sendo uma via só, mas simplesmente ela vai aguentar. É uma ponte com uma durabilidade assim muito grande. Outro detalhe da obra é a altura. A região é uma das mais castigadas no período de inverno com a cheia do rio. A gente já fez com esse pensamento. Eu acho que a gente já fez 1,5 metro acima do nível mais alto que o rio atingiu. Então, graças a Deus, provavelmente não vamos ter problema mais não. De acordo com o vice-presidente da associação, a obra está com cerca de 90% concluída e no prazo máximo de 20 dias será entregue para a população. Agora o que falta, a parte do aterro é com nós. Então, a partir de quarta-feira já temos se organizando, que faltava tirar os postes de energia. Aí a Semar tirou, porque estava atrapalhando o aterro. Então, quarta-feira a gente faz o aterro e só falta fazer as laterais ainda. Está praticamente quase concluído. Dentro de 20, 25 dias aí eu acho que já estamos passando por cima dela.